Olá, meus amigos da Diário do Brasil. Nós estamos iniciando mais um programa Enfoque Esportivo, diretamente dos nossos estúdios no Jardim Ferraz, na nossa querida Bauru. O Campeonato Brasileiro está aí correndo, não podemos aqui falar muito sobre ele, porque o programa é gravado na segunda-feira. E temos vários jogos no meio da semana, né? Mas podemos falar desse final de semana aí. O Palmeiras continua imbatível, né, ganhando de todo mundo. O time do Palmeiras, eu disse lá atrás já, no começo, nós estamos em 2025, lá no comecinho de 24, eu falei, tomem cuidado com esse Palmeiras, que o Palmeiras montou um bom time e um bom plantel. Eu sempre disse que não é só time. Time, você monta 11 para disputar um mata-mata, que é só 2 jogos, você montou um time. Agora, um campeonato que é longo, jogador se machuca, jogador leva cartão amarelo, cartão vermelho, jogador tem problema familiar, né? Então, você precisa ter um elenco para poder ter substituto à altura, né? E no Brasil, hoje, quem tem isso é o Palmeiras e o Flamengo. Esses 2 times têm grandes elencos, né? O Atlético quis também montar um grande elenco, tem lá um bom time, mas eu acho que o Flamengo e Palmeiras são os 2 melhores plantéis do Brasil hoje. Então tem que correr atrás para poder chegar, porque esse campeonato vai ser complicado, muito corrido. Bem, hoje eu estou trazendo para vocês aqui a TV, a Diário do Brasil, ela diversifica bastante, vocês percebem. Hoje nós estamos trazendo um preparador físico que é brasileiro, que é da região de Bauru, né, aí de Agudos, né, mas trabalhou no Noroeste, jogou pelo Noroeste, né, um menino que é da casa, né, e hoje ele é o preparador físico da seleção da Guiana Inglesa. E veio para cá para poder conversar com a gente, porque vai ter, agora começa, o pau começa a torar lá para o lado da Guiânia, porque ela vai ter que tentar se classificar para a Copa do Mundo, né? E para isso vai ter que comer o pão que o diabo amassou, né? Aí agora. Eu estou aqui com o Pedro Delfiso, né? Tá bom, Pedro? Tudo bem, Faria. Esse Delfiso é italiano, né? Italiano do Vêneto. Italiano do Vêneto. Italiano. Eu também, meus avós são italianos, né? Meu avô e minha avó. Já contei a história para você aí, você já viu como é que é destino, né? Tudo buona gente. Tudo buona gente. Minha avó, eu tenho saudade deles. Bem, o Pedro, como é que você começou? Conta a sua história. Você era de Bauru, veio de Agudos, como é que é? Sim. Boa tarde, Faria. Boa tarde a telespectadores e amigos, né, que vai acompanhar esse programa. Espero estar aqui trazendo coisas boas, coisas novas, para a gente fazer um programa diferenciado. Isso é aquela ali. E aqui, Faria, eu comecei a minha carreira como atleta de futebol no Noroeste. Passei pela base do Noroeste, as escolas de futebol, que antigamente era aquele campo de terra que tinha ali do lado, né? Sim. Quem que era Eu comecei ali com o técnico Bardella. Bardella, sim. Depois eu passei, né, vai subindo de categoria. Aí eu fui com o seu Zé, né, José Carlos Coelho, né? Saudoso Zé Carlos. Um dos melhores atletas, né, da história, né? Os maiores jogadores de futebol que o Brasil conheceu. Foi, o seu Zé. Sabia tudo. Tive o prazer eu conversava muito com ele, porque eu queria aprender muito, né? E eu tive também o seu Valeriano como treinador. Valeriano, outro cara fantástico. Fantástico, gente de verdade. Esse Valeriano tem história comigo também. E aí depois eu adquiri uma certa idade, assim, já para estar no meio dos profissionais. Eu completava, depois descia para o sub-20, mas eu tinha na época 17 anos. Então eu ia para o sub-20, para o profissional, completava, voltava. E até que um dia mudou o treinador. Veio o Pardal, né? E aí o Pardal falou assim, vou dar oportunidade para ele. E aí conversou comigo e foi então que eu assinei meu primeiro contrato profissional com o Noroeste. Então a minha identificação com o esporte bauruense, com a cidade de Bauru é muito grande. O Bauru está no coração, né? Eu sou agudense, sou nascido na cidade de Agudos. Então são cidades que eu levo no peito e levo aonde, qualquer parte do mundo que eu estou lá falando bem da cidade, né? E é onde descobre muitos talentos. Sim. Passou o tempo, eu resolvi depois fui para o Guarani de Campinas, qual meu treinador foi o Carlos Alberto Silva. Carlos Alberto Silva, grande treinador. Carlos Alberto Silva foi meu treinador. Um dos maiores treinadores de futebol do Brasil. Foi, treinador de seleção brasileira. Seleção brasileira. Campeão brasileiro em 78 com Guarani, né? Com o Guarani. Exatamente. Pegou um timão. E ele contava as histórias quando ele
Quando ele foi para o Guarani, né? Incrível, incrível. Tinha que ser. Tinha que ser. E depois do Guarani eu fui para o Guarani B. Sim. Né, já com mais ou menos entre 20 e 21 anos eu fui para o Guarani B. E é onde eu resolvi parar de jogar futebol e estudar educação física. Sim. Fiz o curso de educação física, hoje eu sou pós-graduado em fisiologia do exercício, né? Sim. E fiz na época o curso de educação física e comecei a trabalhar com futebol. E aí iniciei no Lençoense, né? Preparador físico, né? Sem estágio, sem nada, sem tempo de treinar. Vai e faz. Comecei lá e foi indo. Foi uma carreira que hoje se completa esse ano 20 anos. E em 2020 eu resolvi sair do Brasil, né? Eu fui trabalhar, né? Resumidamente assim, trabalhei na Itália, trabalhei em Andorra, que é um principado entre França e Espanha, rodei um pouquinho ali, e no começo do ano passado eu recebi o convite de estar à frente da seleção da Guiana Inglesa. Sim. Né? Onde nós tínhamos competições importantes, analisei o convite, né? Fui. É um país, né, o inglês lá é predominante, né, não tem outro idioma. Fantástico, um país fantástico, onde me identifiquei muito com o local. Né? A Guiana é grande? A Guiana hoje ela tem uma extensão territorial grande, porém tem mais ou menos 900 mil habitantes. 900 né? mil, A capital chama Georgetown. Duas Bauru e meia. 2 Bauru e meia, muito pequena, porém é um dos países hoje que tem um dos maiores PIB do mundo. Porque descobriram fontes de petróleo lá na região, né? Nossa, Então, principalmente na região de Esequibo. Então, eles tem muita construção no país em desenvolvimento. Tá muito bom, tá muito bom. O petróleo, onde descobre o petróleo é ouro branco, né? Isso ouro negro. E aí eu cheguei na seleção, que era... A seleção eu falo assim que é o topo, né? A seleção é o topo de quem mexe, trabalha com futebol. Isso. Porque para quem está em casa entender, você começa o futebol nas categorias de base. Aí depois você passa de categoria por categoria até chegar no profissional. Isso. Você chegou no profissional, o seu objetivo é títulos. Você tem títulos, começa a entrar num cenário de destaque. E aí o que você almeja está na frente de uma seleção, onde é o topo. E eu consegui em 2024 estar na frente da seleção, representar um país, ter a responsabilidade de um país nas costas, que me faz muito bem. Me faz muito bem trabalhar com essas responsabilidades. E detalhe, Faria, conseguimos números históricos para a seleção. E eu atribuo ao menos aí 50% para a parte física. Sim. Porque às vezes com os mesmos jogadores, e como eu já trabalhei no Caribe em outros momentos, eu sabia com quem eu ia trabalhar. Eu sabia que fisicamente eles são muito diferenciados. Só que você tem que saber controle de carga. Dosar, Se você não tiver controle de carga, você excede no treinamento e aí o jogador se equipara. Se você tiver um bom controle de carga, pelo menos nas características do Caribe, né, você consegue ter jogadores assim com 90 minutos intenso. Né, e foi o que aconteceu lá. Você estava preparado para fazer o time render. Até porque quando eu fui contratado, o treinador falou assim, meu time não está correndo. Eu sei que pode. E quando eu cheguei, o que eu diagnostiquei foi o overtrain, né? A gente fala que é o excesso de treinamento. Então eu falei assim, não, meu time vai descansar. Vou fazer só a manutenção, vai descansar. E aí já surtiu efeito. A minha estreia foi contra a Guatemala. Se você pegar os números da Guatemala, tem 1-1 contra o Uruguai, 0-0 contra o Brasil. Então é uma seleção qualificada, forte. E aí a Guiana nunca tinha feito, em toda a história da Guiana, nunca tinha feito um gol na seleção da Guatemala. Para você ver a disparidade. Então aí na minha estreia, nós perdemos de 3-1, um primeiro tempo de 1-1. Então já fizemos um gol. Já foi histórico. Já recebeu um parabéns. Aí depois foi um outro jogo, que ainda assim o time não tinha minha identidade ainda física. Né, eles ainda não estavam entendendo o que eu queria com eles. Né, jogamos contra o Suriname. Aí foi eu atribuo assim alguns desajustes táticos. Né, a gente perdemos para o Suriname, né, que é uma equipe forte também. E está agora atualmente na Copa Ouro, né, que Copa Ouro equivale à Copa América aqui na América do Sul. Na América do Sul. E, então o Suriname está com uma equipe muito boa. Né, eu atribuo assim, eles têm uma equipe muito boa, daí some no cenário. Pela falta de projetos
né, na base. Não tem projetos qualificados na base. Eles têm lá aquela escolinha que joga bola lá e fica escolinha de chutar bola. Já não dá preparação física, né? Não dá, porque hoje o futebol está muito estudado, está muito ciência. Então, se você não atribui qualidades ao treinamento e ao atleta, ele acaba assim demorando para entender o processo. Aí de 100 você tira 1, 2. Exato. E hoje o futebol está muito mais fácil do que na sua época quando você jogava. Sim. Porque hoje, se o cara saber dominar e tocar a bola, ele é um craque. Na nossa época tinha que, né, o cara tinha que fazer chover. Saber driblar, cruzar, fazer gol. As qualidades do atleta tinha que ser completa e de alto nível. Era muita gente querendo jogar. Às vezes, quantos jogador bom ficou de fora, né? Exatamente. E aí, na seleção lá, depois do segundo jogo, aí eu comecei a dar minha cara já. Aí já começou a ficar com o meu método de trabalho o time. No entanto que nós jogamos depois contra Barbados para ir para a classificação da Copa Ouro. Então ganhamos de Barbados de 4-1, depois ganhamos de 5-3. Jogo ida e volta, né? Em Barbados e lá. Então ganhamos da seleção 2, classificamos para a próxima fase da eliminatórias da Copa Ouro. Copa América, na verdade, Isso, é CONCACAF, né? Lá é CONCACAF. Isso. E aqui Copa América. É como se fosse a Copa América lá, né? Exatamente. Copa América aqui, o pessoal em casa entender bem, é Argentina, Uruguai, é o sul do... Sim, tem que classificar aqui para poder disputar, senão não disputa mundial. Não disputa mundial. Aí... É muito time do mundo, quantos times não estão querendo jogar o mundial? É muito. Então vai jogando por regiões, né? Por regiões, isso. Aí chegamos na classificatórias, pegamos a Guatemala. Ganhamos da Guatemala em Barbados, né? Teoricamente em casa. Ganhamos ele de 3-2, que nunca na história tinha ganho. Então foi o presidente pôs na rede social dele, nas páginas dele. Olha aqui. Dando os parabéns à equipe, né? Que se comportou muito bem. E foi um feito histórico, né? Esportivo. E depois foi na Guatemala. Daí já foi um jogo diferente, né? Hoje a gente tem um aparelho, né, que a gente coloca no atleta, o GPS. Aquele que o atleta entra com o top, né? Sim, Aí a gente coloca lá o GPS e monitora o atleta. Você quantos quilômetros ele andou no jogo? Aí, como é 2 jogos, você consegue analisar. Só que eu não só queria analisar o meu jogo, eu queria analisar o da Guatemala também. Sim. E aí eu conversei com o preparador físico da Guatemala e ele me mandou os dados dele. E aí eu enviei os meus dados para ele. Sim. As duas equipes, por incrível que pareça, correram 10 quilômetros. Olha. Uma margem assim bem pequena, mas quase igual, igualzinhas, 10 quilômetros. Aí eu atribuo, a nossa derrota foi o quê? Falhas individuais, não foi nem tática. Sim. Foi falhas individuais, falhas técnicas. Né? Então, porque assim, no futebol, você tem que analisar bem a parte física, a parte tática e a parte técnica. Sim. A física e a tática foi perfeita, a técnica deixou a desejar. Os erros individuais. Aí é que entra, né? O brasileiro já não errava dessa forma. Porque está no sangue, né? Tá no sangue dele, né? Exatamente. Dominar uma bola, fazer um passe. No Brasil, você pegar e... Hoje não, porque hoje, na verdade, muitos garotos... o Brasil diminuiu a intensidade de futebol, porque antigamente, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, era só futebol. Era só futebol. Né? Depois começou a crescer a vôlei, basquete, né? Sim. Então começaram Mas o Brasil cresceu, o Brasil diminuiu a intensidade no futebol, né? Sim. Mas aumentou, já fomos campeão mundial já de vôlei, né? Nós fomos campeão mundial de basquete, né? Dentro dos Estados Unidos. Outros esportes também começou a desenvolver. Exatamente. Se pegar aí a história do esporte, era muito difícil, por exemplo, uma outra modalidade arrumar um patrocínio. Isso. Não tinha, era raro, né? Só futebol. Porque não tinha visibilidade. Hoje já está mais plural, né? Exatamente, felizmente. Hoje já é melhor. E você hoje vai embora quando? Me ligaram agora, né? Agora, antes de eu chegar aqui na TV, já me ligaram e eu vou direto para Costa Rica. Sim. Nós vamos fazer a preparação na Costa Rica. Aí da Costa Rica a gente nós vamos para Nicarágua. Você vai ficar quanto tempo na Costa Rica? Na Costa Rica, nós vamos do dia 27 para o dia 10, mais ou menos uns 10 dias de preparação. 10, Aí fica, para o pessoal entender bem como é hoje a preparação física no futebol, não tem mais aquele dia específico para você treinar a equipe, não dá tempo. Sim. Então você combina com o treinador, você fala assim, hoje eu preciso de 30 minutos.
para você lapidar, porque na seleção você não treina, você lapida. Só cria manutenção. Sim. Né? Porque eles já vêm de clubes. Já vem preparado dos clubes. Pra você ter ideia, os nossos jogadores hoje, a base nossa são da 2ª divisão do campeonato inglês. Sim. Porque a maioria são ingleses, com passaporte da Guiana. Sim. Os 2 atacantes nossos, um é o Isaiah, joga no Luton Town, que é um time muito bom. O ano passado estava na Primeira Liga, na Premier League. Sim. O outro que joga na outra extrema é o Omari. O Omari é titular no Chicago Fire. Sim. Então são jogadores assim, qualificados. E agora vem disputar... Vem jogar pela seleção, né? Pela seleção para disputar a classificação para a Copa do Mundo. A classificação para a Copa do Mundo. Aí a gente ganhando esse tem 2 jogos, né? Pega Nicarágua, na Nicarágua, e depois pega Montserrat em Georgetown, que é na Guiana. Sim. Na capital da Guiana inglesa. Então a decisão vai ser na Guiana. Se vocês ganharem lá... Olha, Faria, eu vou falar para você, viu? Se depender deles correrem, eu vou fazer o máximo para que isso daí aconteça, porque não é só o sonho nosso, né? É o sonho de um país, né? O país inteiro. É um país inteiro. Nunca disputou a Copa do Mundo. Nunca foi para uma Copa do Mundo. E se ganhar esses 2 jogos, vai para a Copa do Mundo. Se ganhar, nós estamos lá em 2026, né? Que beleza. E você junto? Nós junto lá, se pegar vocês e o Brasil, como é que fica o coraçãozinho? O coração fica na Guiana, com toda certeza. Claro, porque você vai estar disputando lá. Né? Porque o futebol hoje ele é muito profissional, né? Hoje nós, assim, que trabalhamos com o futebol, a gente tem que saber separar o torcedor do profissional. Eu não posso estar treinando uma equipe e torcendo para outra. Se der Guiana e Brasil, o Brasil vai ser vice para você. Você vai torcer para o Brasil ser vice-campeão mundial. Com certeza. O Brasil vai ser vice. O Brasil é vice e você consegue o título. Isso. Até porque hoje eu falo assim, eu tenho 3 seleções comigo, né? Eu tenho 3 seleções. Hoje, a que eu trabalho é a primeira, né? Não pode ser diferente. É que eu defendo e atuo com todas as energias possíveis. Aí eu deixo meio a meio, Brasil e Itália, né? Sou italiano, né? De Castel, de Riesio Pio X, né, e então eu deixo ali no meio, Brasil e Itália. Eu acho que é o coração de todos, né, da maioria, né? Eu sou brasileiro, né? Brasileiro, tenho a descendência italiana, né? Mas sou Brasil, né? Eu sou Brasil. Mas agora se der Guiana e Brasil, você vai para Guiana para gente. Não, eu sou Brasil. Sou Brasil. Mas e você, aqui em Bauru... Você teve mais o quê? Você passou pelo Noroeste, né? Isso, eu fui preparador físico do Noroeste em 2012. Né? Quem era o treinador? O Carlos Alberto Seixas. Sim. Carlos Alberto Seixas, né? Eu fiquei até a 8ª rodada com o Noroeste, né? Fizemos bons jogos ali, né? Uns jogos competitivos. Né? Depois, em 2016, eu treinei o Talentos 10, né? Talentos 10. Do Talentos 10, montamos uma equipe competitiva também com garotos de Bauru. Só com garotos de Bauru, foi uma equipe muito boa. Foi na época que disputou a primeira, não? Que disputou a 2ª divisão, né? Era intermediária, não era? Intermediária, né? E montamos uma equipe só com meninos de Bauru. Os jogadores que estavam no Amador. E aí pegamos esses atletas aí, fizemos um bom trabalho lá. Eu terminei aqui o campeonato invicto, né? Não perdemos nenhum jogo. No Talento 10. No Talentos 10. Você era o preparador Eu fui treinador nessa época, né? Treinador, Eu fui treinador. Acho que, inclusive, a gente até fez algumas matérias aqui na época, né? Sim, você chegou a vir aqui. Vim falando da competição, né? Porque no futebol movimentou Bauru, né? Sim. Porque foi um baita de um projeto. E depois, em 2020, eu resolvi, né? Fazer essa troca aí, né? De país, né? E ir para a Itália, trabalhar Como é que você foi para a Itália? Logo, eu falei, tinha cidadania italiana. Sim. Falei, vou respirar um novo ar, né? Recebi um convite de um ex-atleta que eu tive quando eu fui preparador físico no Marília. Sim. E esse atleta, ele virou treinador e está na Itália. E aí ele fez o convite para ir trabalhar lá com ele na Itália, na região do Cuneo, né? Em Mondovì, ali perto de Torino. E aí realizamos o trabalho lá, né? Nas divisões italianas. E deu certo, né? Depois eu passei a treinar uma equipe em Andorra ali, né? No San Julián. Treinador mesmo. De preparador físico. Sim. Preparador físico. Um baita de um país pequeno, né? Paizinho pequeno, um principado, né? 2 ruas tem. Olha. Uma que vai e outra que volta. Não dá para se perder. Principado de quê? É um principado, né? De Andorra. Andorra. Fica entre França e Espanha ali, Espremidinho né? ali. Para o pessoal em casa saber onde é, fica 2 horas de Barcelona. Sim. 2 horas de Barcelona. Não tem como chegar de avião, nem de trem lá. É só ônibus mesmo e táxi. E bicicleta. Que ali é os pigmeus, né? É muito morro. Né? Muito morro, Muito morro. Como se fosse no norte da Itália, ali, né? O catalão. Sim.
Quantos mil habitantes tem? Ali hoje em Andorra vai ter mais ou menos uns 80 mil. 80 mil. 80 mil habitantes. Tamanho de... pequenininho. Tamanho de Jaú. Pequenininho. Menor que Jaú. Muito imigrante, né? Um país, né? Com 80 mil habitantes. Mas deve ter a renda per capita deve ser boa também. É boa, sim. É boa, porque tem muitos benefícios, né? Geralmente, país pequeno, ele depende de outros investimentos, né? Você trabalhou lá? Trabalhei lá nesse daí. Deu um ano, mais ou menos, um ano e pouquinho. E quando você pensa em voltar para o Brasil? Já teve proposta, né? Mas, a princípio, o futebol brasileiro, hoje, para mim, assim, teria que ser uma proposta mais atraente para vir, né? Porque... Não é... Depois que você atinge um bom nível, né, de competição... Hoje é preparador físico do time da seleção de um país. Então, você não... É que pode ser que você venha em um time com pouca estrutura, mas você já não aceita já o que você aceitava antes. Porque, assim, ainda assim, no Brasil, a realidade é que falta muita infraestrutura para as equipes pequenas, né? Só tem os grandes clubes têm a infraestrutura, mas os times de baixo não tem. Lá você pega uma segunda divisão, tem, né? Aqui não tem. Não tem. Aqui assim, tem essa dificuldade que os clubes encontram, né? E a empresa encontra. Eu acho que a rivalidade, a concorrência é muito grande também. E aquilo que você falou, né? O futebol esfriou muito. Esfriou muito, não tem mais aquela paixão, né? Antigamente, você lembra? Tinha aquela segunda divisão que poderia... idade aberta, né? Lotava os estádios de cidade pequena. Sim. Acho que em Pirajuí tinha o Flamengo, né? Flamenguinho e Atlético. Lotava os estádios. Você chegou a jogar no Flamengo? Não, mas eu acompanhei já. Eu jogava no juvenil do Atlético, né? Mas o Atlético tinha um time, eu falei já uma vez aqui, aquele time do Atlético disputava hoje a Série A do Campeonato Brasileiro. Era forte, era famoso. Aquele time do Atlético era demais. Famoso. Nossa, nós tínhamos um juvenil que nunca perdemos e nem empatamos, 5 anos. E quem achar que é mentira, vai lá no Castelinho, um restaurante Castelinho, em Pirajuí, perto da prefeitura ali. Lá o dono dele é sócio, né? Que ele é cirurgião dentista e é sócio do irmão dele, Ricardo. O Carlos Cury era goleiro. Pergunta pro Carlos Cury, nunca empatamos, 5 anos só. Aliás, nós éramos infantil, né, do Atlético. Aí um dia falaram para nós somos muito grandes, tem que ser juvenil. Aí eu falei, então vamos ser juvenil. Aí passamos a ser juvenil. Nunca empatou nem perdeu. Ganhava tudo. Então, até o Geraldo, que era o técnico do time de cima, falou, olha o que nós temos aqui, ó. Nosso time é bom. Quando aqui começar a ficar velho, a safra que está vindo. Mas aí começa, eu vim para Avaí, pegar o cartório. Antes disso, fomos para fazer tiro de guerra, 2 fazer tiro de guerra. Aí não dá para jogar mais bola. 3 foram fazer medicina, 2 fazer odontologia. Teve um outro que foi fazer engenharia, que é o da UD, que era o meio esquerda. Aí acabou o time, ficou só 2, 3 lá. Fica um time bom se desfez, né? Desfez, porque vai fazer, cada um foi se virar, né? Sim. Mas tá bom. Estamos terminando o programa, quero agradecer o Pedro, né? O Pedro veio com a gente aqui, Pedro Delfiso, italiano, que é preparador físico. Espero que você volte um dia para Bauru, preparar o Noroeste aí, ou venha como treinador do Noroeste, né? Um dia, quem sabe. Noroeste está no coração, né? O Noroeste você perguntar assim, Guiana, aí Noroeste é o Noroeste, né? Porque o Noroeste é onde iniciamos, onde deu a oportunidade, né? Foi a porta de entrada para o futebol competitivo, né? Porque até então antes era só sonho, né? Sonho. É só sonho como toda a criança. E eu falo assim sempre, o que me levou assim à seleção hoje não é por saber muito de ciência esportiva, não é isso. É ser boa pessoa. Ser honesto, ter caráter. Isso é importante. Porque bom tem um monte por aí. Mas algumas qualidades que a gente traz, que a família ensina. Essa é a principal. É a principal. Educação, respeito. Caráter. Caráter, principalmente para o jovem que está querendo entrar no futebol. Hoje nós, na comissão técnica, analisamos muito isso. Porque a pessoa vem, trabalha, é educada, é trabalhadora, respeituoso entre os colegas. Isso é muito importante. Eu vi na televisão esses dias, estava vários jogadores batendo um papo lá com um programa de televisão. Estava o Rodrigo Caio, um jogador que era do São Paulo, lembra? Sim. Nunca mais eu esqueço, teve um lance que a bola pegou na mão, que o juiz deu pênalti contra o Palmeiras, acho que foi. Sim. Aí, porque a bola bateu na mão, o juiz não tinha VAR naquele tempo, deu pênalti. Aí foi o cara do Palmeiras, não, pegou, foi na mão dele. Aí o Rodrigo Caio falou, não, senhor juiz, a bola pegou, foi na minha mão. Sim.
Sim, Isso é caráter, né? Princípios, né? Pois, o jogo estava 0-0. Até ficou meio perseguido dentro do São Paulo. É porque não está acostumado os caras com menos caráter, com menos caráter. Os caras não estão acostumados com isso, mas fez certinho. Fez certo. Ele virou meu ídolo naquele dia. Isso. Ele falou, não, seu juiz, a bola pegou, foi na minha mão, não foi na mão dele. Isso. Aí o juiz voltou atrás, entendeu? Então, e não era um jogo que estava 5-0, não, estava 0-0. O Rodrigo Caio, acho que era do São Paulo. Entendeu? Então, eu acho que isso aí é difícil acontecer, é difícil você achar. Mas devia ser normal achar, né? Sim, exato. Devia ser normal. Exato. E esses princípios, eu falo assim que esse é o primeiro princípio, o respeito que o atleta tem que ter. Em todos os esportes tem que ser assim. Aliás, o caráter tem que ter em toda a atividade humana, né? Sim. E principalmente no esporte ele é muito importante. E na seleção a gente foca muito isso daí, né? Entre os atletas, né? Sim. A disciplina. Chegamos no final do programa. Daqui a pouco estoura o tempo. Aí cada 1 minuto que passa aqui, eles descontam no meu salário. Sim. Obrigado, Pedro. Obrigado, Xavier. Obrigado. Toda vez que vier para o Brasil, liga para mim. Você volta aqui para contar as novidades. Com certeza. Boa sorte para você. Obrigado. Espero que nós tenhamos uma final de Copa do Mundo entre Brasil e Guiana Inglesa. Certo? Sim. Aí você vai torcer para a Guiana Inglesa. Você vai estar lá como preparador físico. E eu aqui torcendo pelo meu Brasil, né? Tá bom? Obrigado. Um abraço. Até. Bem, agradecer ao Pedro, agradecer. Tem o Will aqui, o Will vocês vão ver um outro programa, o Will. Um cara que luta jiu-jitsu, só que ele afinou comigo, ele disse que não vai me enfrentar não, porque sabe que eu sou melhor que ele no jiu-jitsu. Bem, estamos agradecendo ao Pedro que está aqui, agradecer ao Lucas, obrigado, Bruno, um abraço, Bruno. Bruno, o nosso anjo da guarda aqui na TV. E dizer para você, telespectador, agradecer você, telespectador e telespectadora, né? Que sempre acompanham o Enfoque Esportivo. Obrigado pela audiência, obrigado por fazer desse programa uma das maiores audiências do interior do estado de São Paulo, tá bom? Muito obrigado. E obrigado ao meu grande amigo, que sempre me acompanha, me estimula e me dá a condição de fazer um programa para vocês, tá bom? Inspiração. Meu amigo Jesus Cristo. Obrigado, Jesus. Tamo junto. Até a próxima.